Chegamos ao capítulo 25, versículo 41 aqui do livro de Mateus. Louvado seja o Senhor. Estamos caminhando capítulo por capítulo, versículo por versículo, juntos, aqui no ar. Você simplesmente sintoniza a nossa emissora e acompanha todos os dias nesse mesmo horário. Aqui a Bíblia explicada. Estamos no livro de Mateus. Versículo 41 diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este fogo é o fogo do lago de fogo de Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Os cabritos perecerão no lago de fogo após o anticristo e o falso profeta, e antes do diabo e dos pecadores ressuscitados. Esta é a primeira parte do cumprimento de Apocalipse 14, 10. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. No entanto, se algum homem seguir o diabo em opor-se ao Senhor, ele participará do lago de fogo com o diabo e os anjos caídos. As ovelhas receberão o reino preparado desde a fundação do mundo. Mas os cristãos que serão reis durante o milênio receberão o que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. A porção das ovelhas será simplesmente desfrutar o que Deus criou desde a fundação do mundo. No reino milenar, haverá uma parte celestial e uma parte terrena. A parte celestial será a manifestação do reino, o reino do Pai. Os judeus estarão no centro da parte terrena como sacerdotes, e ao redor dos judeus estarão as ovelhas, as nações salvas, como o povo. Nós, os crentes vencedores, participaremos do desfrute espiritual de Cristo e todas as bênçãos celestiais. Nosso desfrute será celestial, espiritual e divino. Mas o desfrute das ovelhas, as nações restauradas, não será celestial ou espiritual. Antes, será a bênção que Deus deu aos homens quando Ele criou a terra, a bênção perdida pela queda de Adão. Estou feliz porque estamos na melhor categoria, a categoria dos reis, aqueles que reinarão com o Senhor. Os judeus estarão na parte terrena, mas nós estaremos na parte celestial. Nossa porção será a de exercer autoridade sobre as nações. Realmente, eu agradeço ao Senhor por nos dar uma visão tão clara a respeito do milênio. Essa questão tão difícil aqui na Bíblia. Mas o Senhor tem nos dado homens dons que têm mostrado para nós com tanta clareza a respeito do milênio. Na profecia do reino, nem a parte relativa aos judeus, nem a parte relativa aos gentios é relacionada à vida. Mas a parte relativa aos crentes, à igreja, está muito relacionada à vida. Como enfatizamos, precisamos ser fiéis, vigilantes e estar prontos. E precisamos ser sábios e prudentes. Fiéis, vigilantes, prontos, sábios e prudentes. Tudo isso são indicações de que devemos estar cheios de vida, cheios da vida de Deus. A vida está conosco, a vida está em nós, habita em nosso espírito. Louvado seja o Senhor, nós somos o povo da vida. Não é fácil, entretanto, entender o ponto doutrinário de Mateus expresso aqui em seu Evangelho. Muitos de nós fomos ensinados que o livro de Mateus era simplesmente um livro de histórias. No entanto, Mateus não é um livro de histórias, mas um livro sobre a doutrina do reino dos céus. Para tocar as profundezas desse livro de Mateus, precisamos aplicar esse princípio a todos os capítulos. Do capítulo 26 ao capítulo 28, não podemos encontrar o termo reino dos céus. No entanto, todas as coisas contidas nesses capítulos estão relacionadas ao reino dos céus. Se gastarmos tempo na presença do Senhor para ver o significado desses capítulos em relação ao reino dos céus, certamente Ele nos revelará isso. Chegamos assim ao capítulo 26 do livro de Mateus, versículos 1 e 2. E havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A palavra "e", lá no início do versículo, quando diz "e havendo Jesus concluído", essa palavra "e" no começo do versículo 1, une o capítulo 26 aos capítulos 24 e 25, a profecia concernente aos judeus, aos crentes e aos gentios. Imediatamente após dar essa profecia do reino, o Senhor disse a seus discípulos que em 2 dias seria a Páscoa, e que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. O significado da palavra do Senhor aqui é que sua crucificação é o cumprimento da Páscoa. Preste atenção. A crucificação do Senhor é o cumprimento da Páscoa. Essa Páscoa deveria ser a última Páscoa. A Páscoa fora comemorada por mais de 15 séculos, mas agora ela estava para terminar e, de certo modo, ser substituída. Ao juntar a Páscoa à crucificação do Filho do Homem, o Senhor estava mostrando que sua crucificação foi o cumprimento da Páscoa e que ele mesmo era o Cordeiro Pascal. A Páscoa era um tipo de Cristo, 1 Coríntios 5:7. Cristo é o Cordeiro de Deus para que Deus possa passar sobre nós, os pecadores, como é retratado em tipologia pela Páscoa em Êxodo capítulo 12. Assim, Cristo, como Cordeiro Pascal, deve ser morto no dia da Páscoa, para o seu cumprimento. Conforme o tipo, o Cordeiro Pascal tinha de ser examinado durante 4 dias que precediam o dia da Páscoa para atestar a sua perfeição. Êxodo 12, de 3 a 6. Antes da sua crucificação, Cristo foi a Jerusalém pela última vez 6 dias antes da Páscoa e foi examinado ali pelos líderes judeus por alguns dias. Depois de examinado, nenhum defeito foi encontrado nele, e ele provou ser perfeito e qualificado para ser o Cordeiro Pascal para nós. Louvado seja o Senhor! Como Cordeiro Pascal, Cristo foi um teste para todo o povo. Através dos séculos, Cristo constantemente tem sido tal teste. Não podemos ser neutros em relação a Ele. Antes, tudo que somos está testado por Ele, ou será testado por Ele. Devemos fazer algo com relação a Ele e devemos reagir a Ele. Nossa reação revelará nossa atitude em relação a esse Cordeiro Pascal, em realidade, que é o Senhor Jesus. Os versículos 3 a 5, aqui do capítulo 26, indicam que Cristo foi odiado pelos religiosos. O sumo sacerdote e os anciãos do povo se reuniram para saber como deveriam prender Jesus com astúcia e matá-lo. Você consegue acreditar que os religiosos usaram de astúcia para matar o Senhor Jesus? É verdade. O versículo 5 diz: mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Finalmente, sob a soberania de Deus, eles mataram o Senhor Jesus na festa. Capítulo 27, versículo 15. E mataram o Senhor Jesus na festa como prefiguração. Isso indica que a crucificação de Cristo estava sobrenaturalmente e soberanamente, sob a mão de Deus para cumprir a Páscoa. Ao odiar o Senhor Jesus, a primeira classe de pessoas, os religiosos, foi exposta. Embora os religiosos odiassem o Senhor Jesus, seus discípulos o amavam. 2 daqueles que o amavam eram Simão o leproso e Maria, a mulher que derramou óleo sobre sua cabeça. Um leproso significa um pecador. Simão, como leproso, deve ter sido curado pelo Senhor. Sendo então grato ao Senhor e amando-o profundamente, ele deu uma festa em sua casa para o Senhor e seus discípulos, a fim de desfrutar da sua presença. Um pecador salvo sempre deve fazer isso. Simão devia ter ficado sabendo que o Senhor estava para ser morto. Provavelmente percebeu que essa era a última oportunidade para que expressasse o seu amor pelo Senhor. Por isso, aproveitou a oportunidade de ter um contato mais íntimo com esse Senhor maravilhoso, esse amável Senhor Jesus. Abriu, portanto, a sua casa, deu uma festa e convidou o Senhor e todos aqueles que o amavam. Os versículos 7 e 8 dizem:
Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Os discípulos consideraram o amor de Maria oferecido ao Senhor como um desperdício. Nos últimos 20 séculos, milhares de pessoas preciosas, corações valorosos, altas posições e futuros brilhantes têm sido desperdiçados sobre o Senhor Jesus. Pessoas realmente talentosas, pessoas que possuíam um grande futuro, deixaram tudo para servir a esse Senhor maravilhoso. Despejaram sobre ele toda a sua vida. Para tais pessoas cheias de amor, o Senhor é inteiramente amável e digno de suas ofertas. O que derramaram sobre ele não é um desperdício, mas é um testemunho perfumado de sua grande doçura, da doçura desse Senhor Jesus. No capítulo 11, o Senhor disse aos discípulos indignados, os discípulos estavam indignados, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso mostra que devemos amar o Senhor. Devemos aproveitar todas as oportunidades para expressar o nosso amor por Ele. O versículo 12 diz: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Maria teve a revelação da morte do Senhor pelas palavras do Senhor, no capítulo 16, versículo 21. Assim ela aproveitou a oportunidade para derramar o melhor que ela tinha sobre o Senhor. Amar o Senhor com o melhor que temos requer uma revelação a respeito dele. Juntamente com Simão, Maria também provavelmente pensava que essa seria sua última chance de fazer alguma coisa sobre o corpo do Senhor para ungí-lo para o seu sepultamento. Num sentido bem verdadeiro, Maria enterrou o Senhor Jesus antes de ele ser crucificado. Bem, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos prosseguindo aqui no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, tão maravilhoso, não é? E que a vida do Senhor inunde todas as áreas da sua vida.